Chrono Life, um outro mundo. O novo continente, sucesso absoluto, agora está aberto. Ao se conectar a outro mundo, a primeira coisa que te espera são 100 milhões de novos usuários. Encontrar companheiros incríveis e conquistar masmorras e chefes com eles. Pelo menos era o que os desenvolvedores deste jogo prometiam. Alerta do sistema. Um novo personagem foi criado. Bem-vindo, jogador Rei Jizu! Após ouvir a saudação do sistema, o protagonista ficou parado por mais alguns segundos e olhou para o horizonte. Sem dúvida, as paisagens do novo continente eram de tirar o fôlego. Mas algo estava errado. Porque diabos não havia ninguém ali? Onde estavam os 100 milhões de novos usuários prometidos? E o que era aquilo em sua mão? Uma pá! Sem entender o que os desenvolvedores queriam que ele fizesse com aquele item, o Rei Jizu fincou a pá no chão. Naquele mesmo instante, a terra sob seus pés brilhou com uma luz azul intensa. De repente, um enorme bloco de terra voou para o ar. A cena deixou o cara literalmente petrificado. O bloco caiu com um baque perto de seus pés. Ainda em choque, Jizu ficou parado por um momento, olhando para o bloco perplexo. Que diabos é isso? Entrei no jogo errado? Pensou ele. Sem saber o que mais esperar daquele pedaço de terra maluco, o cara decidiu cutucar o bloco levemente com a pá. Então houve uma pequena explosão. O pedaço de terra desapareceu diante dos olhos de Jizu, aparecendo em seu inventário ao mesmo tempo. Parecia que os criadores de Chrono Life simplesmente pegaram a mecânica básica do jogo mais popular da humanidade, querendo ver se algo semelhante funcionaria com outra coisa. Jizu correu até a árvore mais próxima, e assim que ele atingiu o tronco com a pá, um pedaço se desprendeu da árvore e caiu em seu inventário. Imediatamente depois, o sistema notificou o jogador que um novo item de criação estava disponível. Na janela que apareceu à sua frente, o usuário foi solicitado a fazer uma cadeira com um único pedaço de madeira. Mas seria realmente tão fácil? Não tinha como uma cadeira ser criada com apenas um clique. Após pensar um pouco, Jizu confirmou a criação. No mesmo instante, uma cadeira de madeira começou a se materializar bem diante dele. Finalmente, a cadeira foi criada e o bloco de madeira desapareceu do inventário do jogador. Acomodando-se na cadeira, Jizu riu alegremente e comentou que aquela mecânica era bastante incomum, mas sua alegria durou pouco, pois logo percebeu que estava sozinho. Onde ele realmente estava? Aquilo era mesmo Chrono Life? Aquele jogo não deveria ser um RPG, onde você mata monstros e sobe de nível. Alerta do sistema, a habilidade de artesanato aumentou de nível. Mais itens para criação estão disponíveis para o jogador Rei Jizu. Desolado, Jizu recostou-se na cadeira e abriu o menu de artesanato. Alguns itens novos apareceram entre os que ele podia criar. Isso significa que este jogo ainda tem alguma semelhança com habilidade e nível. Agora dava para fazer um tacape de madeira, uma espada e até uma catapulta de cerco, que diabos. E isso não era tudo na lista de todos aqueles itens. Jizu notou algo que queria fazer primeiro. Depois de cortar mais árvores e coletar outros materiais, ele escolheu a planta certa e começou a colocar blocos nos lugares indicados pelo jogo. Terminando o trabalho, o cara exalou aliviado. Agora sua casa estava terminada. Aliás, o jogo acabou sendo não tão monótono quanto ele imaginava. A princípio, o interior de sua nova casa deixava muito a desejar. Mas afinal, era seu primeiro trabalho. Satisfeito consigo mesmo, Jizu se deitou na cama que havia acabado de fazer. Este mundo não era tão ruim assim. E as camas eram bem confortáveis. Era muito mais aconchegante do que sua casa de verdade. Bem, era de se esperar. Afinal, ele morava em um pequeno apartamento na Coreia do Sul. Milagres acontecem para aqueles que tentam. Seus esforços nunca o trairão. Superei o seu eu de ontem. Todas essas frases motivacionais mantinham Jizu trabalhando dia após dia e, eventualmente, transformaram sua vida em uma rotina cinzenta e monótona. Mas hoje, ao entrar em Chrono Life, ele sentiu como se todas as preocupações dos dias de trabalho o abandonassem rapidamente. Olhando para a pá em sua mão, Jizu pensou nas possibilidades naquele mundo. Para ele, uma casa de 100 metros quadrados, ou quem sabe um sobrado com quintal. Ele poderia construir o que quisesse e viver como bem entendesse. Foi então que ele percebeu que aquele mundo era verdadeiramente belo. Jizu pensava assim até que um rugido bestial veio de trás da porta da frente. Virando a cabeça, ele viu um urso-leão extremamente feroz, com nível de perigo A, parado na porta. Era a primeira vez que ele via um monstro como aquele. Enquanto se perguntava o que fazer, a fera rugiu e saltou sobre ele. Por algum milagre, Jizu conseguiu pular para o lado e evitar as garras do monstro. Mas infelizmente houve perdas. Sua cama macia favorita tinha sido reduzida a farpas. Ele não deixaria aquele desgraçado sair impune por tamanha insolência. "Você é um homem morto!" Jizu gritou ferozmente, apontando a pá para o inimigo. Aquele urso imenso pagaria com a vida por destruir a propriedade alheia. Ele pagaria com a vida. E por sua vida,
Entenda-se especificamente a vida do urso. Crianças, não brinquem com animais predadores em casa, ou vocês vão voar para a estratosfera, como esse idiota que decidiu bater em um urso com uma pá. Obviamente, Jin-Soo recuou para fora do alcance enquanto acertava um belo chute na perna. Após perder alguns pontos de experiência, ele foi imediatamente revivido em segurança. Foi então que finalmente caiu a ficha de que ele era fraco demais. Olhando ao redor, o garoto tentou encontrar sua casa. Para seu desespero, apenas ruínas restavam de sua pequena cabana. Cama e cadeira morreram bravamente em combate desigual com o monstro. Em lágrimas, abraçando o que restava de sua cadeira de madeira, Jin-Soo caiu de joelhos e gritou que matá-lo já seria suficiente. Por que diabos aquele urso maldito teve que destruir a casa que ele tanto se esforçou para construir? Bem, o desgraçado vai voltar aqui mais cedo ou mais tarde. Jin-Soo não sabe como ainda, mas ele definitivamente se vingará daquele urso sem alma. Após horas vagando por seu domínio, o urso-leão, mais uma vez, avistou uma pequena cabana no meio de um campo. Com um rugido satisfeito, o monstro invadiu a cabana pela parede em alta velocidade. Porém, uma vez lá dentro, o urso congelou, tomado pelo desespero. Bem-vindo ao clube, amigo! Gizak sussurrou de forma ameaçadora, apontando as armas da máquina de cerco para o intruso. No segundo seguinte, ele puxou a alavanca. Dezenas de lanças afiadas perfuraram a pele grossa do monstro, mas não foram suficientes para matá-lo. Cravado de lanças como um alvo de dardos, o urso-leão avançou em direção ao protagonista. E foi para uma ocasião como essa que Gizak havia criado recentemente uma catapulta. Este ursinho é bem persistente, mas não vai aguentar um golpe desses. O projétil voou em alta velocidade na direção do rosto do monstro, arrancando todos os seus dentes. Como esperado, o inimigo não sobreviveu ao encontro entre seu crânio e a enorme rocha. Levantando a pá em direção ao corpo inerte da fera, Jisoo decidiu primeiro se certificar de que ela não voltaria à vida. Assim que a ponta da pá tocou o pelo do urso, uma luz azul brilhante se formou novamente. A recompensa por derrotar um monstro de nível perigoso era um pedaço de carne, 2 peles de urso-leão e 5 ossos. E isso não era tudo. No menu de criação, o capacete brutalíssimo e a armadura de urso-leão ficaram disponíveis para o jogador. Agora Jisoo sabia que matar monstros era bem lucrativo, e então decidiu ir caçar. No entanto, ele não fazia ideia de que se tornaria não o caçador, mas a presa. Mal havia fechado o menu de criação quando a sombra de alguém caiu sobre ele. Virando-se, ele viu hordas de criaturas gigantescas. O encontro terminou tão rápido quanto começou, e Jisoo morreu pela 4ª vez. Depois pela 12ª e na 40ª vez. Os monstros incendiaram sua casa e mandaram o cara pelos ares de novo. Em sua 118ª morte, ele finalmente começou a duvidar. Ele entendia por que essas criaturas estavam tentando matá-lo, mas por que destruir cabanas perfeitamente boas? Vez após vez, Jisoo tinha que reconstruir suas cabanas do zero, após cada morte. Tudo me leva a crer que esses caras estão deliberadamente tentando irritá-lo. Já que é esse o caso, eles não conseguiram o que queriam. Eles realmente acharam que tirariam Jisoo do jogo desse jeito? Não, agora... Eles o irritaram tanto que não há como ele sair daqui. Vez após vez, ele renascerá. Mas ele ainda matará todos aqueles monstros, cedo ou tarde. E assim chegou o momento do 10º renascimento. Na esperança de destruir a pequena cabana do jogador mais uma vez, os monstros se depararam com uma estrutura de proporções monstruosas. O alto. O edifício de pico elevado era cravejado em todos os lados com armas de todos os tipos. E no ponto mais alto do pico, o protagonista estava sentado em um trono, com uma expressão ameaçadora no rosto. Após explicar aos monstros que não deveriam enfrentá-lo, o rei Jisung ordenou que trouxessem seu chefe. No mesmo instante, ele ouviu o uivo de uma besta voadora se aproximando. Com a boca escancarada, a criatura estava prestes a devorar sua vítima, quando de repente um raio laser atravessou o monstro voador, rasgando seu corpo em pedaços. Aquele disparo foi um aviso para o resto dos inimigos. Se não agissem agora, seriam abatidos um por um. Mas por que eles estavam parados, sem se mover? Estariam com medo? Jisoo indagou ameaçadoramente. Sorrindo com arrogância, seu discurso confiante provocou o exército de monstros. Eles correram para a batalha, mas no mesmo segundo, a maioria foi derrubada pelas armas defensivas do castelo. Alguns ainda conseguiram atravessar a saraivada de fogo, colidindo contra a muralha em alta velocidade. Eles começaram a tentar atravessá-la. Suas tentativas apenas provocaram risos em Hisoka. Ele propositalmente deixou alguns monstros se aproximarem, o suficiente para queimá-los com lança-chamas.
mas o campo de batalha se tornou um inferno. Os monstros restantes, percebendo a situação desesperadora, começaram a tentar escapar daquele inferno, mas o chefe não gostou da covardia daqueles tolos patéticos. Seu nome era Granturris, e ele era o chefe dos monstros do outro mundo. Nível de perigo máximo, ele esmagava com suas patas enormes qualquer um que ousasse virar as costas para o inimigo. Granturris reapareceu em sua frente, e desta vez Gizak esperava detê-lo para sempre. Por sua vez, o chefe dos monstros tinha certeza de que Gizak não tinha chance. Não importava quão alto ou massivo fosse seu porte. Não havia como ele impedir o sopro de Granturris. Carregando o ataque, o chefe liberou o jato flamejante com força total. É isso aí! A voz de Jisoo soou quando o fogo se apagou. Granturris disse antes que não importava quão alta ou maciça fosse a estrutura, que supostamente nada resistiria ao seu sopro. Ele só pensava assim porque nunca tinha encontrado algo tão colossal quanto o que Jisoo construiu. Comparado a isso, Granturris era apenas um pequeno lagarto. O resultado foi natural. Granturris foi achatado por um único golpe. Do punho daquele Decepticon maldito. Tremedeira. Está vindo. Tremedeira. Tremedeira. O que está acontecendo nessa manhã? Como passamos de Minecraft para Gurren Lagann em esteroides? Tendo derrotado o tão odiado chefe monstro ele mesmo, Gisaku deixou a cabine de seu mechá. Caindo no chão, o garoto levou a pá até o torso da criatura morta. Vários itens novos apareceram imediatamente em seu inventário. 10 peles de Granturris, um olho, 2 presas, um coração, 6 gotas de sangue e outras baboseiras que você não ouvirá falar de novo. A principal recompensa para Jisoo nesta batalha foi adquirir o título de Yatsik. Sua fama começou a se espalhar por todo o outro mundo. Além disso, o governante do outro mundo também mudou. Granturris foi morto e substituído pelo rei Jisoo. Seres de outro mundo não ousarão mais desafiar o novo governante. No entanto, este não é o fim, já que Jisoo tem o privilégio da posse e agora pode controlar tudo no mundo de Chrono Life. Este é apenas o começo para ele. De agora em diante, ele pode fazer absolutamente qualquer coisa. Enquanto isso, no domínio de um antigo Lorde de outro mundo, os comandantes da Legião já haviam recebido um alerta do sistema de que o Lord Granturris estava morto. O comandante Doro, inicialmente, queria enviar uma equipe de investigação para verificar os fatos, mas mudou de ideia rapidamente. O sistema não pode falhar, e assim os monstros devem se preparar para a guerra. As criaturas estavam prestes a convocar todas as reservas, quando de repente uma poderosa vibração soou. Eles não poderiam confundir aqueles passos com nada. Lord Granturris chegou ao seu domínio, surpreendendo seus servos. Após se curvarem diante do Lord Doro, o comandante da legião relatou que estavam prestes a enviar seus guerreiros para a vingança. Então vocês estão todos reunidos aqui? Uma voz desconhecida foi ouvida da boca de Granturris. Olhando para cima, os comandantes da legião perceberam que seu Lorde parecia incomum. Então são vocês que têm me matado e torturado. Todo esse tempo, tudo o que eu fiz, tudo o que eu construí, foram vocês que destruíram tudo. O sujeito com a pá disse assustadoramente, abrindo a órbita ocular da máquina, mirando dezenas de canhões de laser em suas vítimas. Jisoo observou que cada uma delas merecia exatamente o mesmo destino. Sem nem mesmo ouvir as objeções dos monstros, ele ordenou friamente que se calassem e aceitassem seu destino. Similar ao sopro flamejante de Granturris, o ataque queimou o domínio do antigo Lorde em um instante. Logo, o solo esfriou e o silêncio se instalou. De volta ao chão, o rei Jisoo começou a minerar em busca de minerais valiosos. A propósito, conheçam o comandante da 7ª Legião do Exército de Granturris, leal a Doro. Esse cara será o mascote do protagonista a partir de agora, perguntando ao chefe se estava cansado. Doro se ofereceu para ajudá-lo, dizendo que poderia fazer aquilo sozinho. Jisoo observou que Doro costumava ser maior. Como ele havia sobrevivido afinal? O Homem-Fera, por sua vez, revelou que podia se regenerar, mesmo com apenas uma parte do corpo, embora estivesse ficando menor e mais fraco. E quando Jisoo disse que, nesse caso, não teria problemas para acabar com ele, Doro implorou em lágrimas para ser poupado. Enquanto ele continuava a colocar blocos de minerais abaixo de si, o protagonista decidiu perguntar algo ao general da Legião. Ele queria saber por que diabos aqueles caras estavam tentando matá-lo. Em resposta, Doro se desculpou várias vezes. Disse que um dia o Criador os visitou e lhes deu uma revelação. Após ordenar a eliminação do rei Jisoo, ele desapareceu. Surpreso com a história, o protagonista perguntou por que o Criador iria querer brigar com um usuário comum. Acaso uma abelha na colmeia entenderia a mente do apicultor? Doro sussurrou arrogantemente.
e então silenciou. Ao ouvir Ji-Sok dizer que ele estava sendo muito presunçoso para alguém que poderia ser esmagado por um dedo. Seja como for, Doro não sabe se há uma maneira de encontrar o Criador. E, portanto, ele também não consegue descobrir o verdadeiro motivo. Por falar nisso, a besta também tinha uma pergunta neste momento. O que exatamente você faz? Doro indagou. O rei Ji-Sok explicou com uma risada que queria fazer algo. E então ele decidiu construir uma torre. Apontando o dedo para cima, acrescentou que sempre quis estar lá. Pelo menos uma vez. Seu objetivo era chegar à Lua. Parece divertido e não é interessante o que tem lá? Doro, por sua vez, gritou que aquilo era um absurdo. O movimento relativo da estrela e a órbita da Lua, sustentar o peso da torre em ascensão, sobreviver no vácuo do espaço. Muitos fatores tornavam isso impossível. No entanto, Ji-Sok explicou que seu amiguinho estava pensando superficialmente. Ele quer ir porque a Lua está lá. É sobre romance, além disso. É só um jogo. Então, de alguma forma, a ideia da torre vai funcionar. Atordoado pela estupidez da lógica e pela inépcia da relação de causa e efeito, Doro finalmente percebeu que o cara era um completo idiota. Eles estavam condenados, mas agora, o bruto não tinha escolha a não ser fingir servir aquele idiota como mestre. E quando a oportunidade aparecer, ele certamente a destruirá. Um dia inteiro se passou. O Rei de Sol e seu amiguinho continuaram construindo a torre. Doro carregava os blocos de minerais escada acima para o chefe, e o próprio protagonista os colocava nos lugares certos. Ocasionalmente, eles paravam para coordenar o desenho da torre para garantir maior estabilidade. Dia após dia se passava. Certa vez, Doro quase foi carregado por um enorme pássaro que passava voando. Ah, sim, eles também dormiam no topo da torre. E enquanto dormiam, eram protegidos pelo falecido Golem Grantros. Aliás, esses dois me lembram de mim mesmo quando joguei Minecraft pela primeira vez. Ao contrário deles, porém, eu nunca consegui chegar à exosfera da Terra. Já estava frio lá em cima. Então eles tiveram que fazer roupas de inverno. Mas mesmo com todas essas dificuldades, pensando bem, durante os dias de trabalho ininterrupto, esses dois se tornaram bons amigos. Todos esses eventos não poderiam passar despercebidos pelo Criador. Claro, tentar chegar à Lua parecia tolice para ele também. Ainda assim, era algo interessante. O Criador não queria decepcionar um jogador tão dedicado. Então, quando ele chegasse à Lua, haveria um evento interessante esperando por ele em breve. O Rei de Sol alcançou seu objetivo. Doro e seu novo chefe vestiram trajes espaciais e pisaram na superfície lunar. Um pequeno passo para um homem. Um salto gigante para toda a comunidade Minecraft. Ji-Sok nunca pensou que um dia sentiria algo assim. Mas quem ficou ainda mais chocado foi Doro, gritando de alegria a plenos pulmões. Ele não conseguia acreditar que eles realmente tinham conseguido. Com certeza, eles conseguiram. Construir uma torre de blocos da Terra até a Lua. Sentando-se, os dois olharam para o lápis mais colossal já construído no Minecraft e comentaram sobre a visão impressionante. Na verdade, Doro nunca tinha visto nada parecido em sua vida. Portanto, não fazia ideia de que a vista da Lua era tão bonita. O general agradeceu a Ji-Sok por lhe mostrar aquilo. De pé, o protagonista sugeriu que parassem de descansar e começassem a procurar por materiais lunares. Ao mesmo tempo, um estrondo foi ouvido. Vocês vieram até aqui para morrer. Vermes do planeta azul! Rosnou ameaçadoramente o monstro que apareceu diante deles. A criatura era chamada de coelho lunático sedento por sangue. Seu nível de ameaça era SS. Bem, o coelhinho até que era imponente, mas foi para o outro mundo com um único golpe. Tudo o que o sujeito conseguiu fazer foi assustar um pouco de Sok e seu companheiro. Doro nem teve tempo de perceber de onde seu chefe havia tirado aquela coisa mecânica. Afinal, o coelho havia sobrevivido. Levantando a cabeça, ele rugiu que nenhuma daquela escória do planeta azul sairia viva dali. O som que saía de sua boca quase ensurdeceu o protagonista e seu amigo. Ao que tudo indicava, a lebre havia chamado seus companheiros. Agora, a situação toda começava a se assemelhar a algo parecido com um problemão. Os coelhos cercaram os dois amigos. Ji-Sok começou a tentar lutar contra seus oponentes, mas uma garra mecânica claramente não era suficiente. Observando os esforços do amigo para resistir à multidão de coelhos, Doro percebeu que eles não estavam preparados para uma batalha em larga escala, mas o general da legião notou que aqueles monstros estavam apenas atacando Ji-Sok e não lhe dando atenção. Percebendo que aquela era sua chance, a besta decidiu retornar ao planeta. No entanto, ao se lembrar da torre, algo pareceu detê-lo. Voltando o olhar para a Terra, ele se lembrou exatamente de quem lhe dera aquela vista deslumbrante, que ele jamais esqueceria. Enquanto isso, Ji-Sok continuava lutando contra as hordas de monstros. De repente, um dos coelhos descobriu o ponto cego do rapaz e o atacou pelas costas. No mesmo instante, um projétil o atravessou em uma velocidade
ansiedade tremenda. Era Doro que, após derrotar o inimigo, pousou ao lado de seu chefe, um Jizu surpreso. Ele disse que pensou que o general da legião fosse escapar. Doro, por sua vez, explicou que não deixaria seu mestre sozinho, pois era grato por ele ter lhe mostrado algo belo. E antes que a multidão de coelhos os atacasse, o protagonista disse que gostou da atitude de seu parceiro. Após um instante, os monstros se amontoaram sobre os dois. Doro já pensava que era o fim, mas ao abrir os olhos, percebeu que estava a salvo. Ele estava voando para longe dos monstros, na armadura Power Moon. Jisaku percebeu que Doro também havia experimentado o romance. Ele estava falando sobre ter passado no teste, então não há mais motivo para ele se conter. Sua armadura tem muitas ferramentas, com as quais ele destruirá todos aqueles coelhos desajeitados. Estendendo o braço para frente, Jisaku liberou o poder da armadura sobre seus inimigos. Com um sorriso sinistro, algum tempo depois, sentados na lua olhando para a terra, os dois amigos brindaram. Enquanto bebiam um copo da bebida desconhecida, Doro perguntou ao seu chefe se aquele era o seu propósito original. Jisuke, por sua vez, explicou que a ideia de escrever seu nome na lua lhe ocorreu durante o processo. Na verdade, eles passaram um bom tempo desenhando aquelas letras. Doro se perguntou por que seu mestre estava se dando ao trabalho de fazer aquilo. E fazendo tal tarefa, olhando novamente para o planeta, Jisuke explicou que era divertido, onde mais ele poderia admirar a Terra, sentado na lua. Assim que ele pensou nisso, a admiração pela vista foi interrompida por uma espécie de aura roxa. Acontece que houve uma explosão de poder incrível no solo. Um pedaço enorme do planeta de outro mundo desapareceu. Em questão de segundos, observando tudo, Doro não conseguia acreditar que seu planeta favorito estava quase pela metade destruído. Fechando a viseira do traje, Jisoo ordenou que seu parceiro ficasse ali. Ele mesmo correu imediatamente na direção de onde a explosão viera. Tudo aconteceu tão rápido que Doro nem teve tempo de dizer nada. Mas que diabos está acontecendo? Quem poderia explodir o planeta em pedaços? Enquanto isso, o rei Jisoo já havia alcançado a superfície, enfurecido pela possibilidade de seus prédios terem sido destruídos. Ele jurou matar quem quer que tivesse feito aquilo. Uma vez em terra, ele removeu sua armadura e tentou chamar o Golem Grand Turis. Para seu desânimo, ele não conseguia sentir o sinal do Golem em lugar nenhum. Depois de correr um pouco mais, ele finalmente viu Grand Turis. Ou melhor, o que restou dele. O Golem era ainda mais forte que o último Lorde deste mundo. Quem teria a força para derrotá-lo? Assim que pensou nisso, ouviu vozes atrás de si. Chefe, tem alguém vivo aqui! Disse uma criatura com voz esganiçada, apontando para a arma na mão de Jisoo. O homem misterioso riu. Que tipo de aberração anda por aí com uma pá? No entanto, Urus, voando ao lado de seu chefe, notou que ele mesmo andava com um pedaço de madeira. Não que haja uma grande diferença entre os dois. Este homem possui a arma personalizada mais forte do Chrono Life. Um bastão de madeira reforçado 99 vezes. Mas isso não incomodou o rei de Su. Agora ele queria saber quem era o desgraçado e como ele ousava mexer em sua propriedade. Bem, vamos lutar, pensou. O usuário mais forte do Chrono Life com o bastão de madeira 99 de reforço. Seu nome é Peace. O rei Jizu não o reconheceu. Ele ainda não tinha visto nenhum dos outros jogadores. Olhando para os Gran Turismos destruídos, o cara percebeu que era obra desse maluco com um bastão. E então havia a torre que ele trabalhou tanto para construir, para chegar à lua e experimentar o verdadeiro romance. Tudo estava arruinado. E por quê? Quem diabos ele pensa que é depois do que fez? Obviamente, um pervertido vestindo nada além de cueca. Disso estava enfurecido. Ele aconselhou o pervertido a se preparar para responder por seus atos. Yuras, a criatura que acompanhava o garoto, gostou da piada sobre o pervertido e zombou do seu mestre de todas as formas possíveis. O cara com o bastão sorriu, achando engraçado que Jizuki não soubesse quem estava diante dele. A paz ainda estava longe, e ele ainda tinha muito a realizar, mas Jisoo descobriria em breve. Peace decola abruptamente e avança em direção a Jisoo. Se o rei Jisoo não sabe quem está à sua frente, pagará por sua ignorância. Peace se aproxima do oponente, buscando o ataque. O golpe do bastão de madeira foi incrivelmente forte, mas Jisoo conseguiu desviá-lo com seu traje espacial. Foi muito perigoso. O último golpe atingiu o motor esquerdo. Peace elogiou a velocidade do oponente. Aquele cara tinha muito o que explicar. Ele saca novamente seu novo arsenal de armas alienígenas. Ataque Lune Missile em ação. Muitos projéteis de diferentes calibres em uma única salva em direção a Peace. Ele achou aquele título ridículo divertido. Bem, meu oponente também tem algo a mostrar. Peace desfere um uppercut devastador, que lança blocos de pedra para o ar. Jisoo vê as pedras se aproximando e tenta escapar às pressas. Com extrema urgência,
Segundos antes do golpe acertá-lo, seu traje espacial amortece o impacto, caindo no chão. O rapaz invoca sua próxima criação em busca de ajuda. Castelo do Rei emerge das entranhas da Terra. Peace se surpreende com o aparecimento de um enorme castelo ambulante. Com movimentos bruscos, o Castelo do Rei começa a golpear o local onde Peace estava. Urus fica horrorizado ao ver seu mestre desaparecer de vista. Enquanto isso, Dora observa da lua. O dinossauro espera que seu mestre esteja bem. O Castelo do Rei pressiona sua enorme mão contra o chão. Ele ainda não consegue prender o oponente, no entanto. Peace desfere um golpe rápido com a esquerda para conter o ataque iminente. Jizu não consegue acreditar no que vê. Esse cara está bloqueando tudo com um pedaço de madeira. Agora é a vez de Peace mostrar o que ele pode fazer. O pervertido escala o braço do gigante rapidamente. Ele obviamente está aprontando alguma coisa incrível. Num piscar de olhos, Peace está acima da cabeça do castelo ambulante. Jisok vê seu oponente pairando sobre sua fortaleza, pronto para desferir um golpe descendente. Gritou Peace, desferindo um golpe devastador. A julgar pela expressão em seu rosto, Peace percebeu algo estranho. Uma multidão de cubos aparece no ar. Primeiro dezenas, depois centenas. Milhares e dezenas de milhares de cubos aparecem no espaço. Jisok usa sua ferramenta para criar um exército inteiro. Um exército de cubos de todos os tipos. Tudo graças à sua pá. Uma barreira de 1 milhão de cubos foi criada em segundos. Uma defesa superior contra o ataque superior. Saki está tentando descobrir quem é esse cara com um poder tão desumano. Peace também está surpreso. Aquele garoto com a pá não é nada tímido. Mas precisamos encerrar por hoje. O pervertido cansou de brincar. Peace atravessa a barreira de blocos em uma velocidade absurda e se aproxima de Jizuku. Pá versus bastão de madeira. Uma colisão é inevitável. Qual será mais forte? Qual dono de ferramenta prevalecerá nesta luta? A força do impacto desses golpes era visível do espaço sideral. O planeta inteiro tremeu com essa batalha. Pedaços de terra se espalharam em todas as direções do espaço. Um planeta inteiro foi dividido em duas metades. Depois de um tempo, Urus finalmente encontrou seu mestre. Urus ficou impressionado. O cara conseguiu destruir um mundo inteiro. Talvez os desenvolvedores devessem tê-lo construído mais forte. De repente, Peace viu algo que não esperava. A pá brilhou com uma chama azul intensa nas mãos do dono. Como Jisok sobreviveu a algo assim? O rei Jisok estava de pé em um dos pedaços de terra no espaço aberto. Ele mal conseguia respirar. O cara não queria desistir. Ele xingou o pervertido e o provocou novamente. Mas infelizmente, seja por fadiga ou falta de ar, Jisok perdeu a consciência. Aquela pá parecia muito suspeita. O cara tinha uma arma tão estranha. Ele claramente não era um jogador comum. Quem ele realmente era, Peace se perguntou. De repente, uma enorme rachadura apareceu. Duas pessoas saíram dela, um homem e uma mulher. O CEO da Chrono Life, Choi Deokbai, e sua acompanhante ainda desconhecida. Deokbai não estava feliz por ele ter destruído outro planeta novamente. Peace chamou o homem de avô e perguntou o que ele estava fazendo ali. O homem fez a mesma pergunta a ele. Naquele momento, a garota notou outro usuário inconsciente e foi em direção a ele. Enquanto a garota tentava trazer o rapaz de volta a si, Peace pergunta se aquela beleza é a neta do avô, levantando o rapaz levemente. A morena continua tentando descobrir o estado de Jizuku. Ela pede que ele mostre mais perseverança. Afinal, foi ela quem trabalhou duro para torná-lo mais forte, mesmo que tenha tido que matá-lo várias vezes durante o jogo. Que serviço de suporte atencioso! Ou, para ser mais precisa, Yuri, a desenvolvedora-chefe de outro mundo. O rapaz mal entende o que ela está dizendo, mas, sentindo muita dor, Jizu perde a consciência novamente. O importante é que ele está vivo. O resto pode ser resolvido. A garota beija o rapaz nos lábios. Deve ser esse o romance que Jizu estava falando. Momentos depois, seus lábios foram novamente queimados pelo vazio do espaço aberto. Bons sonhos, meu caro usuário. Depois de um tempo, Dora tenta acordar seu mestre, dando um tapa na bochecha do rapaz. Ela consegue animá-lo, só que se levanta abruptamente e grita que está machucado. Segurando a cabeça, ele tenta se lembrar do que aconteceu. De repente, flashes de momentos recentes começam a surgir em sua mente. Um mundo destruído, uma onda de choque dilacerando o planeta. Mas tudo isso se foi agora. Tudo está intacto e seguro. Doro o abraça aliviado. Estava feliz em ver o mestre em boa saúde. Um pouco envergonhado, Jisok confessa que estava preocupado consigo mesmo e com como teria que viver na lua. A julgar pelo fato de Doro estar ali, Jisoo também devia estar na lua, correndo nervosamente ao redor de Jisok. O dinossauro verifica se todos os membros do mestre estão
estão intactos. Gisaku se sentia ótimo, apesar de ter lutado contra um oponente muito forte. Embora se lembrasse de ter sido gravemente ferido na batalha, Gisaku pede para que lhe contem tudo o que aconteceu depois que ele desmaiou. Doro se prontifica a contar tudo o que viu. A primeira coisa que aconteceu era que a Terra estava dividida em duas partes. Então, uma voz desconhecida começou a vir de uma enorme fenda espacial. A silhueta humana pediu para que todos permanecessem alertas e calmos. A garota levou o rapaz inconsciente direto para a Lua. Ela tranquilizou Doro dizendo que o rapaz estava bem e que só precisava de tempo para se recuperar. Ela usou um feitiço de cura para salvar a vida dele. Era um feitiço muito poderoso. Doro perguntou quem era o culpado por tudo aquilo. Foi a criadora? São estas todas as suas travessuras? Urea ficou lisonjeada por Doro se lembrar dela, mas não tinha sido ela. A culpa era dos outros usuários. Um jogador com um bastão de madeira reforçado, Benotzi, atravessou o servidor principal de Chrono Life, o ser mais forte deste universo. Outro mundo estava protegendo os novos usuários com uma barreira de sistema que impedia a entrada de usuários do servidor principal até que ela foi destruída pelo bastão de madeira reforçado 69. Ele destruiu a barreira com um único golpe devastador. Ele retornou ao seu mundo original agora, mas a paz retornará. A paz deste mundo será ameaçada novamente. Tudo isso será descoberto por Jizu quando ele acordar. O Criador espera grandes coisas desse cara. Ele precisa se provar em todos os aspectos e realizar muito. Após terminar seu discurso, Yuria reconstrói o planeta destruído. Uma energia tremenda pressiona ambas as metades do globo. Tudo parece a formação de uma supernova. A poeira baixou e Doro tentou abrir os olhos. Sua surpresa foi indescritível. O planeta foi totalmente restaurado. Doro olhou ao redor, mas o Criador havia desaparecido. Assim que sua presença não foi mais necessária, a barreira mágica também foi restaurada. Era assim que as coisas estavam, enquanto Jizulei estava desmaiado. Após ouvir atentamente seu acólito, o rapaz hesitou. O sujeito estava moralmente perdido em si mesmo. Ele era muito arrogante por ser chamado de governante de outro mundo. O fez pensar que era invencível. Ele achou patético. Mais uma vez, ele não conseguiu defender nada. Doro tranquilizou o Lord, afinal, ele havia sobrevivido à batalha contra o jogador mais forte, o que já significava que tinha lutado bem. Estranho. Já que o cara basicamente só bloqueou os golpes e não contra-atacou. Tudo graças àquela pá esquisita. Como ele conseguiu bloquear isso com ela? Ela foi capaz de resistir à arma mais forte, mesmo com um mundo inteiro sendo destruído. Jisu estendeu a pá para Doro e perguntou se ele sabia de que materiais a pá era feita. Mas Doro é só um dinossauro. Ele não sabe nada sobre minerais, mas ele tem uma ideia de quem sabe quando se trata de minerais. São os anões. Eles vivem juntos na mina Nelvin. Anões são bons em artesanato. Mineração, joalheria. Se for esse o caso, eles podem fazer tudo. Jisu pretende encontrá-los o mais rápido possível. Após abrir a janela de inventário, Jisu usa a habilidade de criação. Embora Doro não saiba onde fica a mina, ele tem um plano para encontrá-la. O método mais rápido e comprovado é procurar de uma altitude elevada. Ao clicar no botão Criar, os recursos necessários começaram a se conectar em um ponto. É hora de acelerar para alcançar certos objetivos. Aquele pervertido nível 99 que destruiu sua casa terá uma boa surra. E essa garota misteriosa, ela só precisa esperar um pouco. Esperar que ele ganhe o tipo de poder que nenhum jogadorzinho pode igualar. Ninguém fica impune. Jisu com certeza vai retribuir o favor. Outro mundo. Terras Sombrias. O exército esqueleto luta em superioridade numérica. Eles estão enfrentando 4 jogadores de alto nível. Um usuário destrói mais de 5 esqueletos em um único ataque. Joaquim é um guerreiro de nível 49. O cara está feliz por haver muitos esqueletos. Assim não será entediante como da última vez. Uma garota ruiva, armada apenas com um escudo, esmaga os ossos dos esqueletos, transformando-os em pó e cinzas. Guerreira do escudo de pêssego, nível 42. A garota percebe que, embora haja muitos esqueletos, todos são terrivelmente fracos. Um cara com orelhas de animal provoca a garota. Talvez seja fácil para ela, porque ela mesma é um monstro. Foxter é um ladrão de nível 41. E a jogadora final deste esquadrão é Grace, uma maga de nível 45. Grace parecia achar que o nível de dificuldade havia sido reduzido, especificamente para novos jogadores. Essa foi uma decisão muito razoável.
possível, porque se os monstros fossem muito fortes, não era para se esperar um influxo de novos jogadores. E os caras subiram de nível mais rápido do que os desenvolvedores esperavam. Será que o servidor é administrado por amadores? Porque recentemente o servidor até mesmo chegou a travar. Foxter achava que seu esquadrão era o mais forte do servidor, mas Joaquim achou essa afirmação muito presunçosa. De repente, Grace notou algo. Algo grande estava se aproximando deles, pelo ar. Os jogadores observavam atentamente o objeto voador não identificado. A visibilidade era muito ruim, mas a cada segundo o objeto se aproximava mais, e seu contorno ficava cada vez mais visível. Os garotos esperavam ter encontrado um monstro desconhecido. Joaquim pensou que o monstro tinha muito azar de encontrar logo o esquadrão deles. O grupo estava pronto para acelerar a aterrissagem do objeto e possivelmente ganhar conquistas especiais por eliminá-lo. Enquanto isso, na cabine do Grand Tour, Gizak estava radiante por finalmente terem chegado ao seu destino. As minas estavam quase lá, mas Doro disse que era apenas uma residência de esqueletos. Ainda na cabine do Grand Tour, Doro não conseguia acreditar que tinha concordado com a ideia. Vocês ainda não entenderam? É sobre romance, disse Jizuk com um sorriso largo. Jizuk estava feliz por terem conseguido encontrar a cabeça do Gran Torres. Naquele momento, um sussurro lamentável de "matem-me" foi ouvido. Olhando pela janela, o rapaz notou os jogadores lá embaixo. Afinal, ele não estava sozinho neste mundo. Observando de cima a baixo, era óbvio que o grupo estava pronto para a batalha ou para lutar contra alguém. Um clarão brilhante cegou Jizuk e Doro. Múltiplos ataques terrestres direcionados a um objeto voador não identificado. Jizuk não esperava uma recepção tão calorosa dos outros jogadores. Cada membro do esquadrão tentou atacar o alvo à distância, exceto Pete Escudo, que observava seus companheiros. A garota ruiva decidiu testar sua força também. Ela balançou o escudo para arremessá-lo com precisão. A enorme força de rotação, juntamente com o arremesso poderoso, deveria romper a defesa do monstro na primeira tentativa, mas o escudo simplesmente ricocheteou na máquina voadora de Jizuk. Todos os seus ataques não eram mais poderosos do que gotas de chuva batendo em uma janela. Jizuk não conseguia entender por que eles eram tão fracos. Talvez fossem apenas novatos. Depois da batalha com aquele cara de cueca, a diferença ficou gritante. Doro pergunta ao cavalheiro o que farão com aquele grupo de jogadores. Vão simplesmente deixá-los ir? De jeito nenhum, Jizu os deixará ir, já que eles atacaram primeiro. Ele precisa acertar as contas. O rei Jisoo se vira para o grande turista e ordena que os atacantes sejam punidos. Disparem uma saraivada de canhões. Acabem com eles! Um grupo de jogadores percebeu que as mandíbulas de um monstro desconhecido começaram a se abrir. Gran Torres carrega sua arma para revidar. Observando o que está acontecendo, Yorim pressente um grande problema. Mecha. O terceiro membro do esquadrão é atingido em cheio. Era a primeira vez que eles encontravam algo assim. Joaquim observa horrorizado seus companheiros derrotados. Era inacreditável. Apenas um ataque derrubou 3 membros de um dos esquadrões mais fortes. Jisoo avistou um sobrevivente. Era melhor que ele se preparasse para o primeiro ataque. Mas agora era hora de mirar no alvo, até que houvesse um impacto direto no último alvo. Mecha. E desveze mais raios, Mecha. Gran Turaz disparou uma grande quantidade de raios na direção do último aventureiro. Com seu apoio ciático em posição, a terra foi engolida pelas chamas. Era impossível ver o que estava acontecendo. De alguma forma, milagrosamente, Joaquim conseguia desviar dos raios mortais. Mas não durou muito. E, eventualmente, todos os alvos foram atingidos. Após o pouso, Giza e Doro saíram para olhar ao redor. Joaquim estava inconsciente. Nem mesmo a espada do criador de armas poderia ajudá-lo a lidar com a ameaça iminente. Doro não entendia por que eles pousaram, já que não havia ninguém ali para perguntar o caminho para as minas. A menos que Jisoo tivesse ressuscitado os esqueletos antigos e aprendido o caminho com eles. O garoto gostou da ideia. Isso poderia funcionar. Jisoo adoraria se aventurar em algo novo. Ele tocou ossos e crânios com sua pá, recolhendo materiais deles. A primeira tarefa de coleta de recursos foi um sucesso. Imediatamente depois, uma janela apareceu com a opção de criar novas receitas. As condições de ativação eram estranhas, mas era muito interessante. Jisoo agora poderia criar esqueletos poderosos, dependendo da combinação de recursos. O garoto estava animado para experimentar suas novas habilidades, especialmente porque havia toneladas de recursos disponíveis para criar qualquer coisa que pudesse desejar. Depois de um tempo, ele criou algo pequeno e ossudo, uma criatura óssea que parecia um cachorro. O garoto chamou seu filhote de Bengadi e agora tinha muitos outros amigos.
jogos. Doro pediu para o garoto se apressar e parar de brincar. Eles não tinham tempo para jogos. De repente, o cara se interessou por outra mensagem do sistema. Uma criação especial, com a oportunidade de criar algo especial. Como ele havia criado mais de 100 modelos únicos, ganhou a chance de criar algo incrivelmente raro. Com um sorriso malicioso, Jisoo disse que tinha algo assim em mente. Sem pensar duas vezes, o cara apertou o botão criar. Ossos enormes começaram a se juntar. Jisoo e seus amigos observavam de boca aberta. Era algo impensável. O garoto e Dora estavam muito assustados com o que viam.